Boa noite a todos. Muito obrigado, Rose, pelas palavras. Então, hoje, desculpem esses entreveros que acontecem, que ocorrem, e isso faz parte até da nossa vida, em nosso dia a dia. Muitas vezes nós planejamos algo assim tão elaborado e, de repente, nós estamos vendo que nós não somos perfeitos, nós não somos donos de nada. E olha, também começando a quebrar as coisas, pô. Nós não somos donos de nada e não tem direito a quebrar. Ai, meu Deus do céu. Então, acontece esse tipo de situação em que nós temos que estarmos preparados para tudo. Na casa espírita não é diferente, porque nós estamos aqui exatamente para nos mostrarmos como exemplo. Porque muitas pessoas nos veem falando, nos veem sorrindo, nos veem fazendo algumas coisas, acha que a vida nossa é um mar de rosas. E na realidade, não que não seja, mas é igual a cada um de vocês, não se tem diferença. Nós que estamos trabalhando na casa espírita, muitas vezes somos mais necessitados que outros que aí estão. Porque se nós estamos falando, o meu ouvido está mais perto de minha boca, então é sinal de que eu preciso muito mais. Então essa é a questão de que a casa espírita, ela ensina muito e mostra para nós a vida real. A doutrina tem essa vantagem de mostrar. Como a Rose disse, eu sou Zé Francisco, trabalho e pertenço a esse grupo há algum tempo. Hoje, especificamente, além de participar em grupos de estudo aqui, além de participar também nas atividades da casa, trabalho na Casa da Sopa. Dou minha participação como voluntário na Casa da Sopa. A Casa da Sopa é um dos departamentos, vamos assim dizer, que atende às pessoas necessitadas. Ela foi criada principalmente para atender os moradores de rua. É um local excepcional de gostoso de se trabalhar. É algo assim fantástico. Porque a cada dia nós encontramos uma experiência nova, uma história nova, um novo ensinamento, e ocorre também vários dissabores. Hoje, por exemplo, eu até conversei com o pessoal, faço sempre o evangelho que precede a nossa refeição, conversei com o nosso pessoal, pois eu achava que nós estávamos isentos. Nós temos a forma de colocar uma mesa lá fora, onde nós colocamos uma garrafa para servir café, e as pessoas tomam café à vontade. Essa garrafa fica lá muito tempo, pois hoje um camarada conseguiu roubá-la, levar embora, quer dizer. Então eu até comecei a imaginar, acho que é porque você vai fazer o evangelho hoje à noite lá, e os caras estão te cutucando de perto. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Quer dizer, hoje, até porque estava programado, com certeza, eu fui colocado à prova N vezes. Caí várias, mas também, por outro lado, consegui superar e aqui estou. Bom, voltando então, esse é um mês interessante. Dezembro para nós, enquanto humanidade, é um mês excepcional. Nós espíritas, além de outubro, que comemoramos o aniversário de Kardec, além de abril, que comemoramos o aniversário da doutrina, dezembro para nós é um mês fantástico. Independente da doutrina, mas como ser humano, como cristão, nós comemoramos o nascimento de Jesus. Nesse mês,
a fraternidade, a humildade, parece que se expande de todos os corações. Fica muito tranquilo, todo mundo muito feliz, porque é a época de formatura, porque é a época que os filhos estarão de volta para casa, depois de trabalharem, depois de estudarem. Então, é um mês que se caracteriza por grandes eventos, coisas gostosas. Aí eu falei, mas que uma delícia. Estamos passando por um período ainda da Covid. A vigilância sanitária tem nos orientado para que tenhamos cuidado, para que tenhamos e continuemos a sermos vigilantes, que nós devemos continuar a usarmos as máscaras. Aqueles que não foram vacinados, eu particularmente já tomei as 3 doses, porque sou velhinho, aconselho a todos tomarem a vacina também. Então, esse ano e esse término está sendo diferente. Para mim, e eu acredito que para muita gente, esse período de Covid veio trazer muito mais crescimento do que dificuldades. Se nós pensarmos no meio espírita, a evolução que se teve a nível de estudos, a nível de oportunidade, até de levar a nossa palavra a locais longínquos através da internet, foi maravilha. A nossa vacina, essa que eu acabei de dizer, foi criada, foi feita com 1 ano, enquanto que a vacina da gripe espanhola, em 1900, quando teve a gripe, demorou 40 anos para ser feita a vacina. E essa Deus permitiu em 1 ano, com o diferencial de que um cientista começava a estudar, o outro entrava no grupo, o outro entrava no grupo, e isso muitas vezes até de países diferentes, e houve uma sequência. E graças a Deus nós temos várias vacinas. Então isso tudo vem a mostrar que a união é importante, que o amor ao próximo é importante. Nós temos ainda algumas lições a aprender, porque os estados mais ricos, os países mais ricos, estão guardando vacina só para si, esqueceram dos mais pobres. E hoje nós estamos com a Omicron aí, batendo nas portas, vindo lá da África. Agora está todo mundo abrindo os olhos. Ah, não, precisamos vacinar todo mundo, senão não vai dar certo. Então, essa questão desse ano foi fantástico. E nós podemos coroá-lo a cada um de uma maneira diferente, mas sempre agradecendo a Deus essa oportunidade. Não importa os dissabores que tivemos ao longo desse tempo. Temos sim que agradecer ao Pai pela oportunidade que tivemos e que vamos tê-las em maior número e melhor daqui para frente. Hoje, nós vamos falar um pouquinho a respeito do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo não é o Evangelho do Espírita, é um Evangelho segundo o Espiritismo, segundo a visão e o lado moral do Espiritismo. Então, às vezes, falam, vocês têm Evangelho? Não, é segundo o entendimento de Kardec no lado moral. Então, ele tem algumas colocações, nós utilizamos sim o Velho Testamento, usamos muito mais o Novo Testamento, mas tudo faz parte. Tanto o Velho Testamento quanto o Novo Testamento, um complementa o outro, e isoladamente nós não temos nada. São os dois que seguem essa caminhada. Então, no capítulo 14, nós vamos ver como honrai a vosso pai e a vossa mãe. Ele abre um subtítulo da piedade filial, a qual nós vamos fazer alguns comentários,
até por questão de tempo, não daria muito para ver os demais. Tem outro subtítulo também, quem é minha mãe e quem são meus irmãos. É uma outra passagem de Jesus e que Kardec coloca e os espíritos dão uma orientação nesse sentido. E parentela corpórea e a parentela espiritual. Nós, enquanto espíritas que somos, e agora, hein? Eu não consigo passar aqui para frente. Não. Foi. Obrigado, Elboni. Você vê como eu entendo disso, né? Então, nessa passagem, nós espíritas como somos, sabemos que existe uma família corpórea e também existe a família espiritual. As duas se integram e nós tocamos a vida. Mas nós vamos falar da família material. Então ele começa: sabeis os mandamentos, não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis mal a ninguém. E depois, como quinto mandamento, honrai vosso pai e vossa mãe. Aqui dá para se abrir um parênteses, porque na tábua vem: não cometereis adultério, não matareis, não. Aí chega no quinto: honrai vosso pai e vossa mãe. Muda-se de conotação e nos dá uma chamada, nos dá uma advertência aí. Isso tudo está em Marcos, no capítulo 10, versículo 19, está em Lucas, no 18 e 20, Mateus 19, 18 e 19. Essa questão do honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Isso está no Decálogo, está em Êxodo 20, 12. Essa é uma passagem também marcante, porque ele disse que aquele que honrasse o pai e a mãe teria uma vida melhor, teria uma vida em um local prometido, que seria até Canaã, onde era aquela terra que todos esperavam. Mas eu, particularmente como espírita, vejo de uma maneira que espero que vocês concordem. Aquele que honrar pai e mãe estará livre de remorsos. Porque se tem uma coisa que nos maltrata, nos machuca, fere a nossa alma, é o remorso. E aquele que honra ao seu pai e à sua mãe, ele não tem o remorso e, portanto, vai ter uma vida um pouco melhor que aquele que não foi tão fiel aos pais. Vamos ver a questão do verbo honrar. Ele é transitivo direto. Ele diz que isso está no dicionário do próprio Google, que é o nosso amigo que ajuda muito. Então é conferir honras, dar crédito ou merecimento. Ele é um transitivo direto: exaltar, levar às alturas, glorificar. Então, daí nós vamos ver que nós devemos algo muito mais do que simplesmente amar a nosso pai. Tem que honrá-los. Ele é um transitivo direto: manter-se fiel a um compromisso, esse compromisso enquanto filho, pagar, quitar a dívida assumida. É um transitivo que direto e pronominal,
fazer sentir ou sentir orgulho, lisonjear-se, honravam-no as atenções de que se via objeto. Essa palavra, a origem dela vem do latim, é tratar com distinção. Então nós vamos ver agora um pouquinho a questão dos nossos pais. Hoje eu posso dizer de carteirinha, porque já fui pai, estou sendo avô, e do jeito que a coisa anda hoje, logo mais vou ser bisavô. Mas enfim, aí quando eu estava estudando essa passagem a respeito da piedade filial, eu acabei obrigatoriamente voltando em minha infância, voltando naquele tempinho bom. Aí, com o conhecimento de hoje e aqueles bons tempos da época, eu consegui fazer uma ligação. Todas as mães, todas as mulheres, quando engravidam, elas colocam a vida dela em risco para receber esse espírito que está a caminho, para formar esse corpo que vai receber esse espírito. Ela coloca a vida dela em risco. Não importa que a medicina hoje esteja super avançada, mas a mulher coloca a vida dela em risco. E muitos de nós teve a coragem de falar para o pai e para a mãe: eu não pedi para nascer, vocês que quiseram, como se fosse a coisa mais simples do mundo. E nós espíritas sabemos que, quando estávamos na erraticidade, estávamos implorando a Deus para que alguém viesse nos buscar e tirar de daquele lugar que nós estávamos. Aí aparece a nossa amada mãe, nosso querido pai, e fala: não, vamos comigo. E aí o cara chega para mim: eu não pedi para nascer. Não é bem assim a coisa. Nós temos que honrar a esse pai e a essa mãe. Uma outra coisa, nós não sabíamos a situação econômico, financeira, emocional, psicóloga que esses pais estavam quando nos receberam. O que nós sabemos é que fomos recebidos com muito amor, com muito carinho. E aí o cara falou: né, meu pai e minha mãe, tudo, sei lá, não dá. Que é isso? Nós devemos honrá-los. Não importa o que meu pai ou minha mãe fez, o fato deles, por alguns segundos, se unirem num amor, e me gerou. Foram talvez poucos segundos de amor, mas houve o amor que gerou a cada um de nós. Então nós temos a obrigação de relembrarmos isso, que nós fomos gerados por um momento de amor. Isso nós temos que ter em conta. Sem contar, como eu acabei de dizer, a situação econômica, financeira, moral, psicóloga, emprego, desemprego, mas estávamos aí. Voltando aqui então, o mandamento honrai a vosso pai e vossa mãe é uma consequência da lei geral de caridade e de amor ao próximo, visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama seu pai, sua mãe. Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial.
Então nós temos que honrar a nosso pai, nossa mãe, porque senão como é que eu vou dizer que eu sou cristão, que eu amo o meu próximo, que eu vou trabalhar na casa da sopa, eu sou um anjinho lá, que eu faço caridade, eu entrego cesta básica, eu faço isso, aquilo, mas detesto meu pai, vivo criticando minha mãe, não consigo honrá-los? Isso não é verdade. Nós temos que ter condição mental de dizermos: eu amo a meu pai e minha mãe, e acima de tudo, eu os respeito, porque tiveram a coragem de dar a oportunidade de ouvir a esse mundo. E nós sabemos que na doutrina espírita, as famílias são constituídas com um planejamento perfeito, não é ao acaso. Vamos brincar então, uma cegonha não vem trazendo um bebezinho e joga em qualquer casa. Ela vem com o endereço certo. Me trouxeram, me levaram no ventre de minha mãe, depois de muito tempo de nós estarmos juntos, depois deles aceitarem, depois de um planejamento divino, onde toda a nossa vida estava sendo levada a termo. Então, quando nós fomos falar a respeito dos pais, meu pai pode ser um presidiário, a minha mãe uma viciada, uma prostituta, uma coisa, não importa, é minha mãe, é meu pai, eu devo obrigação a eles, eu tenho que respeitá-los. Enquanto filho, eu tenho que respeitá-lo, não importa o que ele fez para a sociedade, mas o compromisso entre eu e ele está selado há muito tempo. O que eles fizeram, o que nós fazemos, os nossos filhos não podem pagar. Eu sou Zé Francisco e tenho alguns atos, tenho 2 filhas. Elas vão ter a vida delas e eu vou ter que responder pelos meus atos. Espero que elas me amem, me respeitem. Nós procuramos seguir o caminho certo, que é o que a sociedade pede, o que a sociedade nos determina. Mas muitas vezes nós erramos, nós temos o nosso livre-arbítrio e para tal nós vamos ter que pagar por isso. É só lembrando isso. Haroldo diz que nós recebemos a vida, que é como se fosse um diamante de vários quilates, um diamante perfeito, maravilhoso. Mas reclamamos que não ganhamos 1 grama de ouro. Meu Deus do céu, minha mão aqui recebe tanto, essa mão não consegue agradecer. Nós temos que parar e pensarmos um pouco, porque a doutrina espírita está mostrando para nós. Nós estamos passando, como eu ainda acabei de dizer, por esse período de pandemia, por esse período de aprendizado, por isso tudo. A espiritualidade, Deus está nos dando oportunidades de revermos muitas coisas. Tocar aqui, senão não vou dar tempo. Deus, dessa forma, quis mostrar que ao amor se devem juntar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, que é a indulgência, a transigência, o que implica a obrigação de cumprir-se para com eles de modo ainda mais rigoroso tudo que a caridade ordena em relação ao próximo em geral. Se nós conseguirmos fazer boas obras fora de casa, por que não podemos fazer na casa dos nossos pais? Por que não podemos honrá-los? Quando nós dissemos honrá-los, respeitá-los, não é eu ir todo dia lá, não é eu ficar bajulando, não é isso, é uma questão de responsabilidade, e eu vou mais além. Hoje eu tenho os meus pais desencarnados, mas não é por isso que eu não posso conversar com eles.
A doutrina espírita, a filosofia, a doutrina diz que eles estão sempre ao meu lado, mostrando o melhor caminho. Eu posso ir e converso com meus pais. Posso ainda pedir-lhe perdão por atos que eu cometi, por coisas que deixei de fazer, deixei de reconhecer. Então não é porque os nossos pais, hoje falecidos da matéria, em espírito estão vivos, e portanto, merecem a nossa honra, merecem o nosso respeito, e merecem a nossa conversa franca, como se tivessem aqui encarnados. Isso, além de nos auxiliar muito, melhora para eles. Porque deve ser uma delícia, ele está desencarnado e está lá no meio de um estudo, e o filho, ou a filha, ou alguém da família, fazendo uma prece de agradecimento a eles. Essa prece vai chegar lá e vão todos verem e ouvirem. Isso vai servir de lenitivo, não só para eles, como para os outros que lá estão. Então nós, enquanto espíritas que somos, temos essa obrigação. Então, além dessa caridade geral que nós fazemos, a nossa com relação aos nossos pais é muito mais marcante, muito mais exigida por nós, vamos dizer assim. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem, às vezes, de pai e mãe, e que tem tanto mais mérito quanto menos obrigatório ao seu devotamento. Deus pune com rigor toda violação desse mandamento. Quando ele fala aqui que Deus pune com rigor toda violação, não é propriamente Deus quem pune. Somos nós próprios é quem nos punimos. Somos nós próprios é que caímos na realidade e vemos, poxa, hoje eu tenho um entendimento, eu fui na casa espírita, ou eu li um livro, ou eu passei por um período, e eu sei que eu posso pedir perdão ao meu pai, mesmo ele estando desencarnado. E se eu não fizer, eu estou violando esse princípio, e eu tenho que fazer esse mandamento. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem, às vezes, de pai e de mãe, e que tem tanto mais mérito quanto menos obrigatório é o seu devotamento. Deus pune com rigor toda violação desse mandamento, acabei de dizer. Honrai a seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidados como eles fizeram conosco na infância. Então essa questão de, como eu disse, nós fomos frutos de um amor, nós viemos, enquanto nós éramos crianças, éramos bebês, nossa, que maravilha que era a nossa vida. Eu vendo isso aqui, ainda eu me voltei na minha infância. Poxa, que delícia, reuníamos a família e saíamos de férias. Que maravilha que era, que gostoso, cercado pelo pai, pela mãe. Quantas vezes nós estávamos fora, trabalhando, estudando, batia aquela saudade da comida da mamãe, aquela sopa gostosa que ela faz, aquele bolo que ela sempre fez para nós. Poxa, isso tudo é tão bom, tão gostoso, e por isso nós temos que respeitá-los, porque eles sempre fizeram, eu não vou dizer além do que deveriam ter feito, mas eles fizeram o possível. E muitas vezes, assim como nós, eles também tinham seus erros, eles também não eram perfeitos como nós não somos perfeitos. Então nós não podemos cobrar a perfeição de alguém, sendo que nós não somos perfeitos. Vamos dar o direito de nós errarmos com os nossos filhos.
vamos dar o direito a nossos pais terem errado para conosco. Mas eu tenho certeza que o erro foi pensando no melhor para nós e para nós. Caso não tenha sido, meu Deus do céu, o perdão. Eu quando rezo o Pai Nosso todo dia, eu digo, perdoai, Senhor. Estou pedindo perdão e eu não consigo perdoar. Não importa, nós temos que voltarmos e pedirmos o perdão. Nós temos que cercar aos nossos pais e assisti-los nas necessidades. Dar-lhe repouso na velhice. Eu, como disse, já passei dos 60, precisamente 67, já vou sentindo diferença. Nós sentimos, a cabeça é a mesma, mas a máquina falha. Nós necessitamos um pouco mais de repouso. Amanhã ou depois, eu já não vou estar com a mesma agilidade andando. Eu não posso exigir do meu pai que ande comigo da maneira que eu ando. Nós temos que respeitá-los. Isso faz tudo parte do nosso envelhecimento, da nossa caminhada. É sobretudo para com os pais sem recursos que se demonstra a verdadeira piedade filial. Satisfarão a esse mandamento os que julgam fazer grande esforço porque dão a seus pais o estritamente necessário para não morrerem de fome, enquanto eles de nada se privam. Nós sabemos aí, tem muitas pessoas que costumam cuidar dos pais, mas muitas vezes de uma maneira que nós achamos que não seja ideal. Os pais são obrigados a se privarem de algumas coisas, enquanto que eles não se privam de nada. E nós vamos ver aqui mais para frente, muitos até conseguem fazer cada coisa com os pais, ou quando não os fazem de empregados, de guardas, de cuidadores de neto, cuidadores da casa. Então começa a fazer coisas não corretas. Ainda bem quando não fazem de má vontade e não os obrigam a comprar caro o que lhes resta a viver, descarregando sobre eles todo o peso do trabalho doméstico. Caberá aos pais velhos e fracos servir a filhos jovens e fortes. Nós vemos isso. Pessoas que trazem os pais ou cuidam dos pais, mas os transformam em serviçais para eles, e guardam e dão as coisas de menor importância a eles, enquanto você priva-lhe. Você não se priva de nada. Ter-lhe-ás a mãe vendido o leite quando os amamentava? Cuidou suas vigílias quando eles estavam doentes? Os passos dados para lhes obter de que eles necessitavam? Não. Os filhos não devem a seus pais pobres só o estritamente necessário. Devem também, na medida de suas possibilidades, as pequenas doçuras do supérfluo. Ah, como é gostoso pegar teu pai. Eu me lembro na época, pai, vamos dar uma volta de carro. Poxa, mas que carro gostoso, hein? Bom, hein? Pai, vamos passear um pouco, vamos tomar um sorvete, sabe? E sentir que ele está se sentindo útil, ele está se sentindo feliz, porque ele está vendo que o filho está conseguindo uma boa vida. Aí é que ele vai fazer. As solicitudes, os cuidados amáveis, que são apenas o juro do que receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Tudo aquilo que nós fizemos aos nossos pais, aqui é considerado como uma dívida, mas nós temos que ter essa consciência desse prazer de pagar aquilo que eles nos deram. Esta é a única piedade filial aceita por Deus,
Ai, pois, daquele que esquece o que deve aos que o ampararam em sua fraqueza, que com a vida material lhes deram a vida moral, que muitas vezes impuseram duras privações para garantir o seu bem-estar. Nós, enquanto pais hoje, o que nós não fazemos pelos nossos filhos? Quantas privações nós não passamos para darmos para os nossos filhos? Eu vou até contar depois, eu espero que dê tempo. Eu estava ouvindo uma palestra do Divaldo, quando ele conta da mãe dele. É verdade que alguns pais menosprezaram seus deveres e não são para os filhos o que deveriam ser, mas é a Deus que compete puni-los. Essa palavra é a Deus que compete puni-los, é forte. Não é que não existe a punição, as próprias leis naturais farão com que essa pessoa restitua aquilo que ele lesou. Porque se nós formos pensar em Deus punindo, nós vamos considerá-lo como se fosse há 200 anos atrás, 300 anos atrás. Mas nós estamos lesando a lei natural. Não cabe a estes censurá-los, porque talvez hajam merecido que seus pais fossem assim. Se a lei da caridade manda que se pague o mal com o bem, se seja indulgente para com as imperfeições de outrem, não se diga mal do próximo, se esqueçam e perdoem as suas faltas, se amem até os inimigos, quão maiores hão de ser essas obrigações em relação aos pais. Eu estou lendo aqui, mas isso tudo eu já falei um pouco, e aí nós estamos vendo, depois nós vamos tentar fechar, até por conta do tempo. Os filhos devem, pois, tomar como regra de conduta, para com estes últimos, todos os preceitos de Jesus relativos ao próximo, e ter em mente que todo procedimento censurável com relação aos estranhos é ainda mais censurável em relação aos pais, o que talvez não passe de simples falta no primeiro caso, pode tornar-se um crime no segundo, porque aqui a falta de caridade se junta à ingratidão. Ah, como dói a ingratidão, hein? Nós podemos falhar fora, mas quando fala de nossos pais, por aqui dá para nós vermos que passa para a ingratidão. Eu não posso e não vou nem comentar muita coisa, porque cada um de nós já passamos por algum episódio, por algum fato que essa ingratidão marcou muito. Feriu a nossa alma, deixou marcas que só o tempo vai apagar, mas o tempo com várias reencarnações. Então, fechando aqui, até por conta do tempo, tem uma campanha da Federação Espírita Brasileira, da FEB, que é com relação à família. Família, aperte esse laço. Essa campanha, ela vigora o ano todo dentro da FEB. Mandamento com recompensa. Devolva a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Dá para ver aí até que dá para nós trocarmos que nós temos que devolver aos nossos pais o amor que eles nos deram. Porque se dá a César o que é de César, vamos dar aos nossos pais o amor que eles nos deram, o sacrifício que eles nos deram e nunca cobraram, mas nós temos que ter a consciência e podemos ver que nós podemos tratar. Aí ele vai falar também num capítulo de evolução em 2 mundos, que é interessante. Lembra como tua dívida para com teus pais é insolúvel
Isso é um André Luiz quem diz, e André Luiz, no nosso lar, né? Ele conta que ele estava há 8 anos no umbral, e que a mãe dele, que tinha tanto mérito, foi resgatá-lo. Resgatou, e ele, depois que estava um pouquinho melhor, conversou, e papai? Falou, meu filho, teu pai está lá com as 2 amantes dele, está lá no umbral, ainda continua, mas não dá para pegar, não temos condição de retirá-los. Mais para frente, eu vou voltar, vou reencarnar, e vou receber as 2 amantes como filhas, para poder mostrar a elas como deveria ser feito. Estávamos sofrendo no mundo espiritual e imploramos para nascer, esse caso. Buda também tem várias passagens que ele mostra com relação à vida, à reencarnação, a essa questão de respeito aos pais. Os orientais são muito disso. Pais que fizeram o que era possível. Claro, né? Nós vemos aí os nossos pais, não precisa ir longe. É cada um de nós, nesse instante, relembrarmos da nossa infância, da nossa juventude. E lembrando até que nós fazemos, enquanto jovens adolescentes, sonhamos enquanto jovens adolescentes, concretizamos enquanto adultos e recordamos na nossa velhice. Eu hoje estou na recordação, por isso que peço tanto para vocês voltarem à recordação. Essa questão do Alzheimer, quantas famílias não têm aí o Alzheimer, o Parkinson e tantas outras doenças degenerativas? E nós temos a obrigação de respeitar os nossos pais, cuidá-los. Ou mãe ou pai vai dizer 35.000 vezes a mesma história, a mesma coisa, mas faz parte da doença, e isso é dele. O que tem Parkinson vai comer, vai derramar tudo, vai sujar, vai fazer, meu Deus do céu, ele não está fazendo porque ele quer. Então nós temos que respeitar isso aí. Aí quando fala do Haroldo Dutra Dias, aqui também é uma questão de uma história, que ele conta, né, com 20 anos, uma moça saiu lá do norte de Minas Gerais, naquela região mais pobre, lá do semiárido, na divisa com a Bahia. Veio a trabalhar em Belo Horizonte. A moça tinha 20 anos, analfabeta, queria aprender a ler e a escrever e sonhava em ser uma psicóloga. Veio trabalhar em Belo Horizonte na casa de um bancário. E acabou havendo um envolvimento entre o filho do bancário e essa moça de 20 anos. Ela engravidou. Vou resumir bem. Sumiram com o garoto porque, como era possível, numa classe social da alta sociedade, vamos dizer assim, o filho engravidar a empregada. Sumiram com o pai. A moça continuou a trabalhar na casa, passou um tempo, não conseguiu mais ficar, voltou para Minas, era uma região muitíssimo pobre, começou a passar fome, dificuldades, voltou para Belo Horizonte, na casa, e deu à luz a um garoto, Haroldo Dutra Dias, hoje, juiz de direito, palestrante, uma assumidade a nível de doutrina espírita. Vamos imaginar as pessoas que são a favor do aborto, essas mulheres, essas pessoas que defendem o aborto a qualquer coisa. Se a mãe do Haroldo ou qualquer outra pessoa tivesse cometido o aborto, se os nossos pais tivessem cometido o aborto, nenhum de nós estaríamos aqui. O mesmo aconteceu, lógico que de uma maneira diferente. A mãe do Divaldo Franco já estava com a idade avançada, na menopausa, engravidou. Em tratamento médico, os médicos
aconselharam-na a fazer o aborto. Ela falou, e ele era o rapa de tacho lá, deu seus 22 filhos. O médico aconselhou a fazer o aborto. Ela falou, não, meu senhor, não vou fazer o aborto, não posso fazer, eu tenho que dar a vida. Aí o médico falou, a senhora pode morrer. Ela falou, pelo meu filho eu dou a minha vida. E nasceu Divaldo Franco. E ele conta que vários irmãos de uma família muito grande e muito pobre, lá em Feira de Santana, na Bahia, que ela gostava de tomar café. Mas depois ela disse que tomava café porque eu não tinha o que comer. Ela deixava a comida para eles e enganava o estômago tomando café. Essa é a mãe. E que hoje ainda, graças a Deus, ela continua ao lado dele e com certeza está aqui do meu lado. Falou, olha, entendeu? Então são coisas assim que nós temos que parar e pensar um pouco com relação ao amor dos pais. Aí nós vamos fazendo, tem mais uma sequência, mas pelo adiantado do horário, vamos encerrando por aqui. Eu agradeço a atenção, espero ter passado algo para que nós possamos realmente refletirmos a respeito do honrar a pai e mãe, porque nós da doutrina espírita vemos isso com muito cuidado, com muita atenção, a atenção que nós devemos aos nossos pais, ao amor, a essa gratidão por eles. Eu, como disse antes, não importa o que foram ou como são, importam é que nos deram a vida. Somos o que somos hoje devido a eles. E que Jesus nos envolva agora e sempre. Mas vamos encaminhar então para o nosso encerramento. Aqueles que se sentirem bem e quiserem fechar os olhos. E nesse tempinho, buscarmos a figura da nossa família, dos nossos pais. Ah, que saudades! Ah, se pudéssemos voltar no tempo. Quantos momentos gostosos, que delícia. Ah, mas também teve aquelas palmadas, aqueles corretivos. Mas dou graças, porque hoje sou uma pessoa melhor, pelos teus ensinamentos, pela tua conduta, pelo teu amor. O maior exemplo foi Jesus, nosso querido mestre, que sempre esteve ao lado de sua mãe, sempre ao lado do seu pai, aprendeu a profissão do pai para honrá-lo, estava sempre ao seu lado, buscava sempre que possível estar ao lado de José. Ah, como foi bom isso. A sua mãe, quando no momento derradeiro estava na cruz, Maria estava a seus pés, junto com Simão. Ele olha para Maria e diz: mãe, olha aí teu filho. Filho, olha aí tua mãe. Nos momentos finais, Jesus ainda se ligou, pedindo para que houvesse o amor, a gratidão. Este gesto que nos marca a cada vez que nós recordamos dessa passagem. Como a espiritualidade respeita, como a espiritualidade busca a melhoria da família. E nós, da doutrina espírita também, buscamos esse aperfeiçoamento. Lembrando ainda, na nossa casa nós temos o trabalho do enxoval das mães gestantes carentes.
Chico nos mostrou que disse que se ele pudesse voltar a viver num local, numa cidade, uma das atividades que ele gostaria de fazer era trabalhar com as gestantes pobres, porque são elas que nos dão a oportunidade desses espíritos necessitados retornarem à carne. Então Jesus, nesse momento, que nesses instantes que estivemos junto à nossa família material e espiritual, damos-te a graça, pedimos por esse final de ano, pedimos pelo ano que está a se iniciar, que possamos estarmos confiantes, seguros, em condições de superar as dificuldades, que serão muitas. Mas nos dê a força, Pai, nos dê a sustentação, para que possamos caminhar com nossas pernas. Assim, agradecidos, nós pedimos a licença e a permissão para darmos o encerrado a mais esse encontro, agradecendo-te, Pai, mais uma vez, e a todos que aqui estão, encarnados e desencarnados, obrigado por essa oportunidade. Obrigado, José Xavier, por essa oportunidade de estar aqui com todos reunidos na filosofia do amor. Que assim seja. Muito obrigado.